Imagina um filme pronto, editado, com trilha sonora finalizado, testado em sessões de Premiere com nota de público muito acima da média de qualquer comédia dos últimos anos. E mesmo assim esse filme quase foi apagado, jogado no lixo sem nunca chegar ao cinema. Pode ser ruim, pelo contrário, pode ser bom demais. Ironicamente, isso significa prejuízo fiscal para um estúdio que descobriu que é mais lucrativo cancelar um filme do que lançá-lo. Esse filme se chama-se Coyote vs Acme. E a história de como ele quase não existiu é um exagero mais dramático que qualquer perseguição do Papaléguas pelo deserto. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que aconteceu nos bastidores para esse filme quase sumir, porque a Warner mudou de ideia e o que a decisão revela sobre o futuro real dos Looney Tunes daqui para frente, porque tem uma parte dessa história que quase ninguém está contando direito e ela muda completamente como você vai enxergar esse filme quando sair do cinema. Coyote vs Acme estreia nos cinemas nesta quinta-feira, dia 20, misturando atores reais com animação, a mesma fórmula de Uma Cilada para Roger Rabbit e do remake do Tic Tac e Defensores da Lei. Na trama, o coiote Willie e o coiote, cansado de anos de acidentes causados pelos produtos defeituosos da Acme, contratam um advogado de causas perdidas vivido por Will Forte para processar a corporação, só que começa como uma causa pequena vira maior processo judicial da história dos Estados Unidos. Porque a Acme não vende só bombas e patins, ela está infiltrada em praticamente todo o setor do varejo americano. Agora vem a parte que interessa de verdade. Esse roteiro não nasceu agora, ele foi escrito por James Gunn ainda nos anos 2010, bem antes dele virar o nome mais respeitado dos estúdios dos heróis, depois do trabalho dele no universo DC, só que o projeto ficou engavetado por quase uma década e só ganhou um sinal verde da Warner quando o próprio Gunn já tinha reputação suficiente. Esse tipo de aposta criativa de volta à mesa. E aí a história vira ironia pura. Depois de anos parado, o filme finalmente ficou pronto. E nesse exato momento, nessa nova gestão assumiu o estúdio e decidiu que era financeiramente mais vantajoso cancelar o lançamento e usar o filme como abatimento fiscal do que colocá-lo nos cinemas. Ou seja, não interessava se o filme era bom, interessava só a planilha. Foi que aí que o fandom entrou em cena, literalmente. Teve gente organizando campanha online, teve até fantasiado de coiote protestando na porta do estúdio com cartaz. E o mais bizarro, funcionou. A pressão pública foi grande o suficiente para convencer os executivos que não destruíram o material, mas mesmo assim eles continuaram a acreditar no projeto e decidiram vender o filme em vez de lançar. Quem comprou foi a CapCut Entertainment por 50 milhões de dólares. Para você entender o tamanho do prejuízo aceito pela Warner, o custo da produção ficou em torno de 70 milhões, ou seja, a Warner preferiu vender 20 milhões de dólares a correr o risco de o filme dar certo nos cinemas. Isso não é teoria, isso é matemática pura de estúdio com medo do próprio produto. E o mais importante, esse não foi só um caso isolado. Anos antes mesmo do estúdio já tinha cancelado outro filme praticamente pronto, Batgirl, no mesmo motivo de abatimento fiscal, ou seja, Coyote vs Acme quase virou só mais um nome numa lista de projetos condenados antes mesmo de estrear. Só que dessa vez, na primeira vez, o barulho do público foi tão grande o suficiente para reverter a decisão. É esse detalhe que transforma o lançamento de quinta-feira em algo maior que mais uma comédia de família. É a prova que existe sim um limite para esse tipo de estratégia de estúdio quando o público resolve se organizar. E esse contraste vira até simbolismo dentro do próprio filme. O coiote nessa versão não fala, ele se comunica através de placas, exatamente como nos desenhos clássicos de Chuck Jones, só que aqui dentro de uma sala de tribunal, cercado por advogados corporativos, nessa mudez vira metáfora visual gigante. É o pequeno personagem clássico sem voz institucional nenhuma tentando ser ouvido contra uma corporação gigante que decide o destino dele sem nem perguntar. A cor predominante nas cenas da Acme é cinza corporativo e frio, enquanto as cenas do deserto do coiote mantêm as cores quentes saturadas do deserto original. Uma escolha visual que separa o mundo real e cruel do mundo de imaginação e afeto. E tem ainda o segundo detalhe visual que passa batido, o contraste de expressão entre coiote sempre foi digno, destruído mesmo pelas próprias invenções.
o advogado da Acme, extremamente controlado e sorridente mesmo, entregando as piores notícias possíveis. Essa dualidade, quem sofre de verdade, mostra dignidade, quem causa sofrimento mostra performance de simpatia. É basicamente um resumo visual da crítica corporativa que o filme quer fazer sem precisar de um único diálogo explicando isso. E nos curtas clássicos de Chuck Jones, o coiote nunca vencia, e essa frustração eterna era a piada. Aqui o filme muda o motivo por trás disso. Ele não perde mais só porque o universo é engraçado e cruel com ele. Ele perde porque existe uma corporação disfuncional entregando produto de má qualidade de propósito. Sem nenhuma responsabilidade, mudar o motivo da derrota muda o sentido da piada inteira. Não é mais um personagem sendo azarado, é o personagem sendo a vítima da inteligência corporativa disfarçada de comédia, pastelão. É uma virada de roteiro inteligente, porque ela pega uma piada de quase 80 anos e dá para ela um contexto novo sem atrair o espírito clássico. E tem um paralelo bonito dentro do próprio filme. Assim como o coiote persegue papaléguas há décadas sem nunca conseguir alcançar o objetivo, o próprio filme passou anos perseguindo uma data de estreia sem conseguir chegar lá. A narrativa de fracasso repetido do personagem espelha exatamente a narrativa do fracasso repetido da produção. Não dá para saber se isso foi intencional, mas funciona quase um comentário meta dentro da própria trama. E aqui que está o ponto que a maioria dos vídeos sobre lançamento não está comentando direito. O filme não é sobre uma comédia nostálgica, ele é também uma crítica direta e nada sutil sobre os grandes estúdios tratam suas próprias propriedades intelectuais altamente, cancelando projetos prontos, cortando prejuízo fiscal em cima de trabalho de centenas de profissionais sem nenhum remorso. A trama do vilão corporativo que prefere o lucro à qualidade é quase um espelho direto da própria história de bastidores desse filme. A ficção virou comentário sobre a realidade da produção dela mesma. Lembra que eu te falei no início que tinha uma parte dessa história que ia mudar como você enxerga o filme? Ela é essa, Coyote versus Acme. Só existe hoje nos cinemas, porque fãs pressionaram publicamente um estúdio bilionário a mudar de ideia. E isso nunca tinha acontecido dessa forma antes de um filme já finalizado dos Looney Tunes. Então quando você assistir e rir das armadilhas ridículas da Acme, vale lembrar, você está vendo um filme que quase foi destruído por planilha e só sobreviveu porque o público disse não. Dirigido por David Green e com John Cena entregando um dos papéis mais sarcásticos e certeiros da carreira dele. O filme consegue equilibrar o humor físico clássico com uma crítica de bastidores que é ao mesmo tempo hilária e desconfortavelmente real. E isso é raro. A maioria das comédias famílias não arrisca nenhum tipo de comentário mais sério por trás da piada, com medo de pesar o tom. E aqui o equilíbrio funciona, porque a crítica nunca atropela o humor, ela só dá um segundo significado para quem quiser enxergar. Se depois de tudo isso a Warner realmente perceber com o número de bilheteria e crítica que ainda existe espaço gigante para os próximos Looney Tunes no século XXI, talvez essa seja a virada de chave para mais projetos assim sair do papel. E se isso acontecer, vai ser graças a quem foi para o cinema prestigiar. Se você também acha que personagens clássicos como esses merecem mais respeito dos estúdios, deixa aqui embaixo. Que tipo de pressão de fã vai continuar funcionando? Ou a Warner só cedeu dessa vez porque o barulho ficou grande demais? Inscreve-se no canal porque a gente vai continuar de olho em cada guinada desse universo e tem muito mais bastidor de Hollywood para desenrolar por aqui.